أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله. Então, a gente estava no meio da explicação da purificação, né? Então essa aula aqui vai ser prática, a gente vai ensinar vocês a fazer o wudu, ou seja, a ablução ritual, e inshallah a gente vai conseguir ensinar também a oração. Eu queria só esclarecer, então, primeira questão aqui sobre substâncias impuras, né? O autor, na página 48, ele cita entre as substâncias impuras, ele cita fezes e urina de animais que são proibidos de comer de acordo com a lei islâmica, tá? Eu fiquei primeiro de confirmar para vocês quais são os animais proibidos segundo a nossa escola, quer dizer, a escola Melick, e são aqueles mesmos que eu falei a semana passada, quer dizer, é o porco, né, e inclui aí javali, tá? Mais o cavalo, o jumento e a mula. Tá? Burro, jumento, mula, tudo isso está incluído. Esses animais, segundo a escola Melick, eles não podem ser comidos. Tá? Isso significa que a urina e as fezes deles são consideradas substâncias impuras. O que significa, por sua vez, que se alguma dessas substâncias estiver no seu corpo, na sua roupa ou no local de oração, na hora que você vai rezar, você precisa lavar o corpo, o local ou a roupa com água, né? Com água pura, água não alterada, cujas qualidades físicas não foram alteradas, né? E tem mais um detalhe, como eu disse semana passada que eu ia confirmar, que ele não diz aqui no livro, e certamente ele não diz, que é para não complicar, porque é um livro introdutório, mas assim, os animais, em matéria de poder comê-los ou não, eles são classificados em 3 tipos, né? Tem aqueles cujo consumo alimentar é permitido, tá? Tem aqueles cujo consumo alimentar é proibido, que são esses que eu acabei de falar, e tem também os animais que são, cujo consumo é makruh, quer dizer, desrecomendado. Tá? A urina e as fezes desses animais, né, cujo consumo é desrecomendado, ou que é detestável, também são substâncias impuras. E esses animais são... Tá? Todos os carnívoros terrestres. Então é o leão, a hiena, é o lobo e é o cachorro e o gato. Tá? De maneira que a urina e as fezes desses animais também são impuras. Tá bom? Todos os outros animais que não são esses que a gente falou, o consumo alimentar deles é permitido de forma ampla e restrita, com a diferença de que aqueles que têm sangue que corre, eles têm que ser sacrificados de uma certa maneira, mas isso aí é coisa que a gente vai aprender, inshallah, mais para frente. Teve uma outra pergunta da moça que não veio hoje sobre vômito de bebê, né? Por quê? Porque o vômito, de maneira geral, é uma substância impura. O que significa vômito? O que significa vômito? É aquilo que sai, né, do seu estômago e que já não seja igual ao alimento quando ele entrou, ou seja, é o alimento que sai, mas cujas propriedades, cujas qualidades já se alteraram pela digestão, tá? Então, se por hipótese, assim, é muito raro, mas se por hipótese uma pessoa come uma coisa e daí ela vomita imediatamente e aquilo lá não sofreu alteração, aquilo não é impuro, tá? A gente falou isso semana passada, tá? Se sofreu alteração, já é uma substância impura que precisa ser lavada, tá? E a moça perguntou por quê? Porque o bebê o tempo todo ele regurgita aquele leitinho que já está coagulado, né? Então já é um vômito, né? Um alimento que sofreu alteração. O que ela queria saber é se isso aí também é considerado uma substância impura, porque na verdade fica difícil para as mães, né, que cuidam de bebê, porque muitas vezes a roupa delas fica suja, né, com isso aí. E não só com isso aí, como também até com urina do bebê, né? E aí eu fui consultar o meu professor e ele me disse o seguinte, que, veja bem, essas substâncias elas são impuras e continuam sendo impuras, mesmo no caso da mãe, não é que elas deixam de ser impuras.
O que acontece é que existe um princípio geral que tudo aquilo que é muito difícil de evitar, isso em todas as substâncias impuras, tudo aquilo que é muito difícil de evitar passa a ser tolerado apesar de ser impuro, tá? Então assim, se a mãe toma os cuidados necessários para a roupa dela não ficar suja de vômito ou de urina, mas mesmo assim tem alguma manchinha daquela substância, ela continua sendo impura, porém é tolerado, de maneira que a oração dela não fica sendo inválida, caso ela reze com aquela substância na roupa. Então, percebam bem, isso é uma distinção jurídica. Não é que a substância deixa de ser impura, ela continua sendo, porém existe tolerância. Eu até dei um exemplo disso aí na aula da semana passada, que eu falei que mesmo o sangue, que é uma substância impura, se ele está presente nas roupas da pessoa numa quantidade menor do que um tamanho mais ou menos assim, somando todas as manchinhas, também é tolerado. E existem outros casos aí de tolerância, tá, para substâncias impuras, que se vocês quiserem, depois eu posso mandar a lista para vocês, tá? Enfim, isso é o que sobrou da semana passada, né? Então, a gente falou, isso aqui só lembrando, né, rapidamente, falamos de dois tipos de pureza e impureza, né? Você tem primeiro uma pureza que é a pureza de substâncias impuras, né? Que tem que estar ausentes do seu corpo, das suas vestes, do local de oração. E você tem uma outra impureza que é pureza que é a pureza ritual, que não tem a ver com substância alguma, mas tem a ver com você, com certos atos, né, que você pode fazer e que tiram de você aquela pureza, que é, por exemplo, o ato de urinar, ou de defecar, ou de soltar gases. A gente deu a lista para vocês e tem aqui uma listinha, aqui na página 50 do livro, né? Pois bem, o que eu quero mostrar para vocês, começar mostrando para vocês hoje, é como você faz a ablução. Quer dizer, quando você comete um desses atos, por exemplo, você foi no banheiro, tá? Daí depois você quer rezar, como é que você se coloca novamente em estado de pureza ritual? Ou se você dormiu, porque o sono profundo também tira a pureza ritual, como é que você se coloca depois em estado de pureza ritual, tá? Antes de demonstrar isso, só lembrando para vocês que a pureza ritual ela é obrigatória na nossa escola para 3 atos, tá? Tem 3 atos na religião para os quais a pessoa tem que estar em estado de pureza ritual. O primeiro deles é a oração. E quando eu falo oração, estou me referindo não a duá, não a súplicas que você faz a Deus, mas essa oração que a gente vai demonstrar, aquela lá, as 5 orações obrigatórias e toda oração daquele tipo, né? Que é aquele rito complexo que começa com a pessoa em pé, depois ela inclina, ela prostra, ela senta, enfim, a gente vai demonstrar. Para fazer oração, você tem que estar em estado de pureza ritual. Segundo, para você fazer o tawaf significa você dar voltas em torno da Kaaba em Meca, em torno daquele edifício que tem lá no Masjidul Haram, na mesquita sagrada de Meca. Para você dar voltas em torno daquele edifício, tá? E sendo que esse ato, quer dizer, você dar voltas em torno da Kaaba, é uma das obrigações da peregrinação, do Hajj, quando a pessoa faz, tá? Para você fazer isso, você também tem que estar em estado de pureza ritual, tá? E mesmo se você for fazer em outras circunstâncias, quando você for fazer não uma peregrinação obrigatória, mas uma peregrinação voluntária, também tem que estar, né, nesse estado de pureza ritual. E o terceiro ato que exige o estado de pureza ritual é você pegar com a mão, tá, o Mushaf. Mushaf é o livro que contém o Alcorão em árabe e só ele, tá? Ou seja, é o que a gente chama o Alcorão em árabe, né? Aquele livro que tem o Alcorão escrito em árabe, certo? Para você pegar esse livro, você tem que estar em estado de pureza ritual também, certo? Isso aí vale assim, não é que assim, tipo, não, tem um Alcorão aqui, se eu pegar com um pano, eu posso. Não posso pegar com um pano também, eu tenho que estar em estado de pureza ritual, tá? Porém, por exemplo, se eu pego assim, eu estou em estado de pureza ritual, daí eu vou, sei lá, vou levar aquele livro comigo numa viagem, ou sei lá, eu boto ele na mala, tá? Depois que ele está dentro da mala, eu posso perder a pureza, mas eu posso continuar carregando a mala que não tem problema.
E existe também uma licença nesse sentido para as pessoas que ensinam e estudam o Alcorão, né? Essas pessoas também elas podem pegar o mushaf sem estar em estado de pureza ritual. Porém, em regra, a gente precisa. Tá? Então, 3 coisas: salá, oração, tawaf, circumambulação, ou dar voltas em torno da Kaaba, e pegar o mushaf, tá? O Alcorão em árabe. A gente precisa estar em estado de pureza ritual. Então, vamos começar a ensinar como que se faz o wudu, certo? Então ele tem aqui no livro, né, da página 51 a 53, tem aqui inclusive desenhinhos, tá? Vocês podem seguir, mas eu gostaria aqui de demonstrar para vocês, né, de algum jeito, para que vocês possam, enfim, do mesmo jeito que me foi demonstrado também, certo? Porque uma coisa a gente vê no desenho, outra coisa a gente vê na prática. É o seguinte, normalmente aqui no Brasil, e talvez na maioria dos lugares, o pessoal faz o wudu na torneira, né? Normal, válido, e a gente também pode fazer. Mas o pessoal que segue o Madhab Maliki, né, é preferível, vamos dizer assim, você fazer o wudu colocando a água num recipiente, vamos dizer, num baldinho, tá? Tem 2 tipos de recipiente que o pessoal usa, né? Um é um baldinho, imaginem um baldinho desse tamanho, tá? Um balde mesmo, tá? Ele tem esse tamanho, mais ou menos o diâmetro, né, da abertura dele é assim, né? Pode ser isso, pode ser também uma jarra, tá? Dependendo de se é balde ou jarra. Eu vou demonstrar aqui para vocês, peço que vocês imaginem o balde. Depois tem um vídeo no YouTube que o cara demonstra como é que você faz com a jarra também, que daí eu passo também, a Ana, inshallah, passa para vocês pelo grupo. E aí vocês veem também como é que se faz com jarra. E tudo isso aqui que eu vou demonstrar em relação ao baldinho, ou que vocês vão ver em relação à jarra, vocês podem aplicar também em relação à torneira, tá? Lembrando sempre que a economia de água no wudu é um ato recomendado. Vocês aprenderam semana passada que existem os tipos de atos. É recomendado você economizar água, né? Isso aí também explica por que se usa o recipiente. Você não deixa a água correndo. Você põe aquela água no recipiente e usa aquela água, tá? Se você for fazer na torneira, você não deixa ela jorrando bem forte. Você põe lá o suficiente, tá? Para você fazer o seu wudu. Se você deixar jorrando forte, como eu disse, a economia é apenas recomendada, né? Então, você não vai invalidar teu wudu, não tem nada disso. Nem é um pecado. Mas o recomendado é economizar. Então, assim, quando a gente vai começar o wudu, a gente fala Bismillah, tá? Também é um ato recomendado, já aviso vocês. Eu vou descrever tudo e depois, no fim, eu dou uma ideia para vocês de quais atos em tudo isso que eu falei são recomendados e quais são obrigatórios, tá? Porque isso é importante por quê? Porque, na verdade, se por hipótese você fizer só os obrigatórios, seu wudu é válido, tá? Mas esse aqui é o wudu profético, né? Como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Então, ele começava falando Bismillah, daí ele pegava o recipiente aqui, jogava um pouquinho de água na mão esquerda, tá? E com essa água que estava na mão esquerda, ele lavava a mão direita. Lavava a mão direita. Depois de lavar a mão direita, ele punha a mão direita no recipiente e ele deixava o recipiente do seu lado direito. Tá? Por quê? Porque é a mão direita que entra no recipiente. Ele punha a mão direita no recipiente, pegava a água e com essa água ele lavava a mão esquerda. Tá? Daí ele punha a mão direita no recipiente, tá? Tá aqui, ó. Punha a mão direita no recipiente, lavava a boca, tá? Punha a água na boca e bochechava e cuspia, tá? E ele fazia isso 3 vezes, certo? Depois ele punha a mão direita no recipiente, aspirava a água pelo nariz e soltava. Ele aspirava assim com a água na mão direita, depois com a mão esquerda ele segurava as narinas e soltava a água, né? Você aspira de um tal jeito que não entre água, enfim, nos seus pulmões e coisa e tal, mas você limpe o seu nariz. E ele fazia isso também 3 vezes, tá? Depois esse vídeo vai para o YouTube, tá? Inshallah. E vocês vão poder ver ele de novo, né? E, enfim, então isso aqui é uma descrição só para vocês começarem. Depois ele lavava o rosto 3 vezes. Como é que ele fazia? Pegava a água com a mão direita, daí com essa água ele jogava essa água no rosto,
Lavar o rosto significa uma parte aqui que vai desde onde os cabelos começam naturalmente a crescer, tá? Daqui até o queixo, até a parte de baixo do queixo, tá? E dessa coisinha aqui da orelha até essa outra aqui. Então toda essa área é considerado o rosto. E lavar o rosto é um movimento obrigatório, tá? Lavá-lo uma vez. De modo que você deve cuidar, né? Para que todo o seu rosto, tá? Que a água chegue em todo o seu rosto, que você passe a mão, na nossa escola é obrigatório passar a mão, certo? Sobre todas as partes do seu rosto, né? Obrigatório é fazer isso uma vez, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia 3 vezes habitualmente. E é bom você fazer, né, a segunda vez e a terceira vez, porque pode ser que na primeira você realmente não consiga realmente pegar toda a área do teu rosto. Para os homens, certo? Para quem tem barba, tem aí dois tipos, vamos dizer, de coisas que eles devem fazer. Se a sua barba é que nem a minha, ou seja, ela não é muito densa, se é possível você ver a pele por baixo dela, tá? Daí você tem que pegar, né? Lavando o rosto, você tem que pegar e passar a mão passar os dedos entre os fios da barba, tá? Assim, desse jeito, certo? E esfregar a pele por baixo. Quando a barba não é muito densa, ou seja, quando a pele fica parcialmente visível por baixo dela. Já se você tem a barba muito densa, de tal maneira que a pele não seja visível, basta que você passe a mão por cima da barba, naquela área que seria lavada, aquela área do seu rosto que seria lavada, tá? Isso é importante para os homens porque se a barba é não muito densa, é obrigatório fazer esse movimento aqui, tá bom? Não se aplica para as mulheres isso aí. Então, lavou o rosto 3 vezes, daí você vai lavar o antebraço direito 3 vezes. Primeiro o direito, depois o esquerdo. Invalida se fizer primeiro o esquerdo, depois o direito? Não. Né? Fazer primeiro o direito é um ato recomendado apenas. Tá? Mas é como o profeta fazia, sallallahu alaihi wasallam. Não. Sempre pelo lado direito, né? Sempre pelo lado direito. Você tem 2 braços, começa pelo lado direito. 2 pés, começa pelo lado direito. E assim vai. Né? Já o rosto, não tem isso, né? Lava a metade direita primeiro, a esquerda depois. Não, o rosto você pode lavar normal, tá? Mesmo, não faz diferença, né? Porque esse é o exemplo do profeta, sallallahu alaihi wasallam, que a gente segue, né? Então, daí, como é que eu lavo o braço? Como é que é o jeito certo? Né? Eu pego a água aqui no recipiente, trago ela e deixo ela escorrer pelo braço direito, e eu vou lavando aqui, ó, lavo essa parte interna, passo a mão aqui pelos cotovelos, porque eu tenho que lavar até os cotovelos, inclusive, tá? Daí eu volto pela parte externa, passo aqui pela mão, e daí, ó, eu passo os dedos de uma mão entre os dedos da outra, aqui. Peguei a água, ela está escorrendo, lavo, eu esfrego a parte interna, esfrego o cotovelo, esfrego a parte externa, voltando até a ponta dos dedos e passo os dedos de uma mão entre os dedos da outra. E faço isso 3 vezes. Detalhe do polegar aqui, tá? Braço direito 3 vezes, né? Uma vez é obrigatória, as outras 2 são recomendadas. Depois, com o braço esquerdo, eu pego, sempre com a mão direita eu pego a água, jogo no braço esquerdo e faço a mesma coisa. Passo a mão aqui pelo lado interno do braço, esfrego aqui o cotovelo, volto pelo lado externo até a ponta dos dedos e passo entre os dedos e termino com o polegar e faço isso também 3 vezes, certo? Depois, eu vou passar as mãos molhadas sobre a cabeça. E aqui eu quero introduzir uma distinção para vocês entre dois tipos de movimento, né? Isso aqui, tudo que a gente fez até agora, eu estou chamando de lavar. O que significa lavar? É derramar água sobre um lugar e passar a mão com aquela água que eu estou derramando, tá? Ou derramar água sobre um lugar e em seguida passar a mão. Vocês podem ver que tudo até agora foi assim, eu tinha um pouco de água na mão e eu jogava a água e esfregava, tudo ao mesmo tempo. Isso é o que se chama
em árabe ghasl, que significa lavar ou lavagem, tá? Tem um outro tipo de movimento que se chama masah, e que aqui no livro foi traduzido como limpar, mas que significa, na verdade, você passar as mãos molhadas. Você não joga água no lugar, você molha as mãos, né? Ou molha uma mão, né? Daí você faz assim e você passa, tá? Então, cabeça não é lavar, é limpar, vamos dizer assim. Então você pega a água com a mão direita, molha a mão esquerda, mas daí assim, não fica conchinha de água na mão, a mão está só molhada. Eu vou passar na cabeça assim, ó, da frente para trás, até a nuca e volto. É isso que eu vou fazer. A mulher que tem cabelo comprido, como é que ela vai fazer? Da frente para trás, daí ela vai aqui, ó, descer por todo o cabelo, tá? E depois ela volta pela parte de dentro do cabelo até aqui, certo? Ela não precisa fazer aquele caminho de volta, certo? Mas, veja bem que a gente, então, faz aqui, isso aqui é o obrigatório, isso aqui é uma suna, tá? Um ato recomendado, você voltar. Sempre só com a mão molhada, não é jogando água, tá? Depois o que eu faço? Molho os dedos da mão, tá? Também só com a mão molhada e vou passar na orelha. Vou limpar as duas orelhas ao mesmo tempo, aqui, ó. Enfio o indicador lá dentro, faço toda a voltinha aqui por dentro e com o polegar daí eu limpo atrás da orelha, ó. Uma vez. Fiz uma vez na cabeça, uma vez na orelha, tá? Fica faltando daí o pé, tá? Daí o pé eu vou pegar também aqui com o... Vou demonstrar aqui mais ou menos para vocês. Eu vou pegar com a mão direita, né? Eu jogo a água no pé e daí simplesmente assim, eu tenho que lavar o pé, jogando água, esfregando ele inteiro, tá? Da ponta dos dedos até o tornozelo inclusive, tá? Vou fazer isso 3 vezes no pé direito, 3 vezes no pé esquerdo. Você passar os dedos entre os dedos do pé não é obrigatório no wudu, mas é um ato recomendado, tá? Fiz isso no pé direito, fiz isso no pé esquerdo, eu terminei o meu wudu. Eu estou em estado de pureza ritual, né? O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele falava quando terminava o wudu, ele falava ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Né? Eu dou testemunho de que não há divindade exceto Allah e dou testemunho de que Muhammad, que a paz esteja com ele, é o mensageiro de Allah, tá? Então, se eu fiz isso, eu estou em estado de pureza ritual. Vocês conseguiram entender? Ficou mais ou menos clara essa descrição? Depois, inshallah, pelo vídeo, né? Vocês vão poder lembrar disso aí, tá? E eu passo para vocês o vídeo que o cara faz com a jarrinha, vamos dizer assim, né? Qual a diferença de um balde para uma jarra? O balde tem a boca larga, a jarra tem a boca estreita. O balde, daí eu deixo ele do lado direito, porque eu vou pegando a água aqui. A jarra eu deixo do lado esquerdo, porque com a mão esquerda eu vou jogando a água na mão direita e daí eu vou fazendo tudo isso. Essa é a grande diferença que tem. E se eu for fazer na torneira, simplesmente eu vou fazer tudo que eu fiz aqui, só que pegando a água que sai da torneira. Não tem realmente diferença, tá? Mas existe uma exceção, né, para meias, né? Por exemplo, se você usa, tem uma meia de couro que chama ruf, e que se você usa essa meia, né, se você põe ela quando você está em estado de pureza ritual, daí você pode passar aí um certo tempo só, em vez de lavando o pé na ablução, né, você só passa a mão molhada em cima e embaixo do pé durante um dia, né? Você pode fazer isso. O que eu sei é esse pouquinho aqui do Madhab Maliki. Isso aqui que eu estou ensinando para vocês, posso dizer para vocês com certeza absoluta, não, se vocês fizerem desse jeito, é válido. Agora, outras coisas, daí vocês têm, se vocês quiserem aprender, vocês têm que buscar pessoas que conhecem as outras escolas em nível suficiente para poder dizer a mesma coisa para vocês. Vocês têm que sempre tomar esse cuidado, isso eu falei desde a primeira aula, de como, onde e com quem vocês vão buscar o conhecimento. Tá? Eu aqui, que Deus não permita, mas assim, que Deus não permita que eu passe para vocês alguma coisa que eu não sei. Né? Eu estou tentando falar aqui só aquilo que eu realmente aprendi com professores qualificados. E graças a Deus até hoje eu posso falar com eles por WhatsApp e tal, eles respondem dúvidas para mim. Né?
Então, voltando à questão do Udu, eu mostrei aqui para vocês como é que faz o Udu com todas as suas sunas, ou seja, aquelas coisas que não são obrigatórias, mas são altamente recomendadas, e também com todos aqueles outros atos que são recomendados também, mas não com a mesma força das sunas, vamos dizer. Que se fala, quando se fala de sunna aqui, são coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam ele fez sempre, embora não fossem obrigatórias. E os outros atos ele fazia, vamos dizer, na maioria das vezes, porém não sempre, e por isso eles são recomendados, mas num grau, vamos dizer assim, inferior de recomendação. Agora, se vocês quiserem saber o que é o Udu obrigatório pela Escola Mélica, ele tem 7 requisitos unicamente. O primeiro deles se chama intenção, tá? Isso aqui até é uma coisa que eu esqueci de falar, mas quando você começa o Udu e fala o Bismillah, tá? Você tem que ter intenção de fazer o Udu, certo? Tem que ter a intenção, por exemplo, de fazer aquele udu porque você quer rezar e você precisa estar num estado de pureza ritual, ou simplesmente porque você quer estar num estado de pureza ritual, porque você tem esse hábito de ficar nesse estado, tá? Enfim, você tem que ter a intenção de fazer o udu, tá? Você não precisa falar ela em voz alta, inclusive não deve falar em voz alta, né? Mas, e em geral, para falar bem a verdade para vocês, quando a gente vai fazer o udu, a gente sabe que vai fazer o udu e tem aquela intenção de maneira quase automática, tá? Mas, de qualquer maneira, sim, isso aí é só para você lembrar, certo? Que é um ato ritual que você vai fazer. Então, a intenção é obrigatória no Madhhab Maliki. Segunda coisa que é obrigatória é aquilo que se chama dalq. Dalq, em árabe, significa esfregar. O terminal 7 elementos, né? Então, intenção, esfregar, continuidade, lavar o rosto. Notem que eu estou falando lavar, ou seja, não é passar a mão molhada, é jogar água e esfregar, né? Lavar o rosto, que é aquela área, esfregando tudo, tá? Uma vez. A segunda e a terceira são recomendadas apenas, né? Lavar a mão e os antebraços até os cotovelos, né? Também uma vez. Passar a mão molhada sobre a cabeça uma vez, ou seja, só aquele movimento de ida já cumpriu o obrigatório. E lavar os pés até os tornozelos, inclusive, uma vez. Tá? Então, tem 7 elementos só, voltando aqui. Intenção, esfregar, continuidade, lavar o rosto, lavar a mão e os braços até o cotovelo, né? Passando os dedos de uma mão entre os dedos da outra. Passar a mão molhada sobre a cabeça e lavar os pés até os tornozelos, inclusive. Tá? 7 elementos obrigatórios. Se fizer só isso, o seu udu é válido. Se por hipótese você está morrendo de pressa e você faz tudo só uma vez, seu udu é válido. Né? Daí, se depois, o que é o recomendado se você faz um udu desses, é depois, quando você tem tempo, você ir lá, mesmo que se já tiver secado, você faz as outras partes. Você lava as mãos antes, você gargareja, você aspira a água, você lava a orelha, tudo isso é recomendado, apenas, não é obrigatório. Tá bom? Tá entendido isso aí? Fala, Ana. Tem alguém com a gente pode fazer um udu e ficar conversando com a pessoa? Então, você falar durante o udu é desrecomendado, mas não é de maneira alguma proibido, tá? Então, me chama, posso responder. Naturalmente, não vai invalidar o teu udu, não vai tirar nada do teu udu, né? Uma questão aqui que o pessoal fala, principalmente, né, o pessoal do sexo feminino, é a questão do esmalte, né? Por quê? Porque o esmalte, ele é um tipo de substância, esmalte de unha, estou falando, né? Um tipo de substância que forma uma barreira impermeável. Quando você forma essa barreira impermeável e você vai fazer o udu, aquela parte que está debaixo da barreira, ou seja, tuas unhas, ela não vai ser lavada. Né? A água não chega na unha. Então, se uma mulher faz udu usando esmalte, o udu dela é inválido porque ela não lavou a mão. Não lavou completamente, né? Então isso é uma questão que né, é um problema até, vamos dizer assim, para muitas mulheres, porque elas não podem usar esmalte, né?
Mas vamos deixar claro aqui o seguinte, não é o esmalte que é haram, certo? Não é o esmalte que é haram. O que não pode é você estar de esmalte na hora que você vai fazer o wudu. Né? Então você pode passar o esmalte, daí você vai fazer o wudu, você tira o esmalte e assim vai. Eu sei que é uma coisa difícil e eu não, né? Enfim, né? Subhanallah, né? Não estou falando que é para você fazer isso. E no caso de outros cosméticos que também são à prova de água, por exemplo, um protetor solar, protetor solar tem muito que é a prova de água, né? Também válida, porque... Veja. O famoso reboco. Não, então, se for realmente a prova de água, aí é que tá. Né? O esmalte, eu sei com certeza que ele é a prova de água. A pele ainda absorve, né? Ainda tem um contato com... Então você tem que fazer uma pesquisa, né, para ver se aquele negócio é realmente a prova de água, tipo protetor solar. Eu sei que eles falam o que acontece com o protetor solar, assim, ele não sai com água, mas eu não creio que ele forme uma camada impermeável sobre sua pele, né, a ponto de água não chegar na pele, não, né? Quanto ao rímel, realmente não sei. O rímel geralmente é a prova d'água. Prova d'água, né, mas daí que fica Parece um plástico. sem contato com a água são teus cílios, seria isso? Allahu Alam, isso aí vocês vão ter que pesquisar para ver se é a prova d'água 100% e tal. Se for, daí a pessoa não pode usar quando vai fazer o wudu. Não é que ela não pode usar, é quando vai fazer o wudu, tá? Eu queria confirmar com você que eu aprendi também que, por exemplo, quando a gente vai passar água, não necessariamente o nosso membro precisa estar debaixo da água corrente, né? Então, tem uma pessoa até que me ensinou a fazer wudu com vidrinho de spray. Então, a gente não precisa, por exemplo, no shopping, enfiar o pé debaixo da torneira. Eu já fiz isso, né? Correto. Mas dá para fazer com um copo de água, com 200 ml de água, dá para fazer com spray também, desde que a água alcance, né? E faça, né, tudo que você pensa. Excelente, a ideia do spray eu não conhecia. Muito legal. Muito legal, inclusive é aquilo que eu falei. Tem que jogar, quando o que você tem que fazer é lavar, tem que jogar água, nem que seja com spray. Não basta você molhar a mão e passar. Então, não posso só molhar a mão e passar a mão úmida no pé. Eu teria que jogar o spray ou jogar um pouquinho de água do copo, porque realmente dá para você fazer com um copo de 200 ml. Se você fizer com cuidado, você faz o wudu com um copo de 200 ml. Tá? E, enfim, excelente ideia também essa aí do spray, tá? Veja bem, até aqui a gente esteve falando da impureza ritual menor, chamada impureza menor, tá? E da pureza ritual menor, que é aquela que você obtém quando você faz o wudu. Mas existe também uma impureza maior, tá? Que as coisas que a causam são diferentes e existe uma purificação maior também, tá? Então a impureza maior é aquela que a pessoa entra nela por 4 causas. Está aqui na página 54, para quem quiser acompanhar. Tá? A mulher entra em estado de impureza ritual maior quando ela menstrua ou quando ela tem o sangramento do pós-parto. Né? E daí ela permanece em estado de impureza maior enquanto dura a menstruação e enquanto dura o sangramento. Né? De maneira que quando cessa a menstruação e quando cessa o sangramento, ela tem que fazer a purificação maior, que é o ghusl, é você tomar um banho de um certo jeito. Tá? Existem outras 2 coisas, né? Para o homem, a simples ejaculação, mesmo sem relação sexual, também põe ele em estado de impureza ritual maior, tá? E enquanto ele não se purifica, ele permanece nesse estado, o que significa que ele não tem algumas coisas que ele não pode fazer. E a penetração também, certo? Quando a penetração, mesmo que não haja ejaculação do homem ou da mulher, os 2 daí entram em estado de impureza ritual maior, tá? Então são essas coisas. E no caso do homem, isso aqui não está aqui no livro, mas os juristas vão dizer que se o pênis dele entrar em qualquer outro ser, não precisa ser na vagina da esposa dele, mas se entrar em outro orifício também,
de outro tipo de pessoa, ou até de um animal, tá? Eu estou falando isso porque os juristas, eles levam em conta todas as situações. Se você pega um livro de fiqh, tem umas de jurisprudência, tem umas coisas lá que você fala, meu, de onde o cara tirou essa coisa aqui, tá? Agora, isso aqui que eu estou falando, talvez hoje em dia não seja uma coisa tão incomum assim, de modo que o homem que faz essas coisas também entre em estado de impureza ritual maior, tá? Beleza. A mulher ter orgasmo Sem penetração, ela entra em estado de impureza ritual maior também. Se ela tem, porque é considerada o orgasmo, ele vem com uma espécie de ejaculação por parte da mulher, né? Ou assim consideram os juristas. E daí sim, ela entra em estado de impureza ritual maior, tá? Daí, agora, isso aí, eu tenho que confirmar se isso aí é uma unanimidade ou se tem diferença de opinião, e inshallah para a semana que vem eu vou confirmar isso, porque por algum motivo, nos livros de jurisprudência o pessoal fala bastante do caso dos homens, mas a parte das mulheres muitas vezes, né? Não, o que me disseram é que sim também, tá? Mas o que eu não sei é se é uma coisa tão estabelecida quanto é aquela questão lá para os homens. Mas vocês podem considerar que sim, tá? Porque o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele fala da ejaculação do homem, ejaculação da mulher, né? E como é a ejaculação que causa esse estado de impureza ritual maior, no caso da mulher, ela também entra nele, né? Pois bem, tem aqui uma tabelinha muito interessante na página 55 que diz o que fica proibido, tá? Quando a pessoa tem quando acontece cada uma dessas causas, né, de impureza ritual maior. Para todas elas, tá? Para todas elas a pessoa fica proibida de fazer a oração, tá? Então a oração não pode ser feita por quem está nesse estado, né? A pessoa tem que se purificar. Para as mulheres isso significa que durante todo o tempo que elas menstruam, elas não fazem oração, certo? E mais, depois elas não precisam repor essas orações, né? Não é que nem, por exemplo, o jejum, porque o jejum também fica proibido para elas, né? Quando a mulher está menstruando ou ela está em estado de sangramento de pós-parto, o jejum também é proibido para elas, porém o jejum elas têm que repor depois. A oração é proibida para elas nesse estado e elas não têm que repor depois, tá? Também quando tem a menstruação e o sangramento de pós-parto, não se pode ter relações sexuais, né? A mulher não pode ter relações sexuais e, naturalmente, né, o marido dela não poderá ter relações sexuais com ela, né, enquanto ela estiver nesse estado, né? E ela também não poderá entrar na mesquita, certo? Quando houver uma mesquita, não é assim, tipo sala de oração. Tipo, na minha casa tem uma sala de oração lá, que é um quarto. Eu falei, não, é aqui que eu rezo. Pode entrar lá. O que não pode é mesquita, um lugar especificamente dedicado só à oração, né? Aí ela não pode entrar, quando ela está menstruada ou com sangramento de pós-parto. Quando há ejaculação, o que fica proibido é entrar na mesquita e recitar o Alcorão, tá? Tanto por parte do homem quanto da mulher. O homem também em estado de impureza ritual maior não pode entrar na mesquita, certo? E quando há penetração, né, mesmo sem ejaculação, também é desse jeito, né? Não pode entrar na mesquita e não pode recitar o Alcorão. Isso é interessante, né? Porque não é só que não pode pegar o mushaf na mão, não, você não pode recitar o Alcorão em voz alta, exceto, por exemplo, assim, tipo um versículo de proteção, vamos dizer assim, alguma coisa pontual, tá? Mas você não pode, por exemplo, sentar e falar, vou recitar o Alcorão, daí você recita várias suras, isso não pode fazer, tá? Já a mulher que está menstruada e com sangramento de pós-parto, na nossa escola ela pode recitar o Alcorão, tá? Ela não pode pegar o mushaf, mas se ela tem o Alcorão de memória, ela pode recitar. Você pode fazer doar? Sim, fazer doar não existe proibição,
né? A única proibição, um minutinho só, para doar seria se fazer quando está no banheiro, tipo sentado no vaso sanitário. Aí você não pode fazer doar em voz alta, mas no mais você pode fazer doar. Lembrando que doar significa súplicas, orações a Deus. Fala. E no celular, por exemplo, ela não pode pegar o livro, mas ela pode ler, por exemplo, no celular? Segundo me disseram, eu acho que isso aí ainda não tem um consenso dos juristas, porque é uma coisa relativamente nova, tá? Mas segundo me disseram, no celular pode, tá? Isso aí é o que me disseram, tá? Pessoas aí que estudaram, mas também sei que ainda não há, essa é uma questão que ainda está sendo discutida, porque é uma coisa nova, os juristas ainda têm que fazer todas as analogias deles e ainda tem que haver, vamos dizer assim, eles vão ter que, vamos dizer, convergir para uma determinada posição, mas em princípio sim, a mulher menstruada ela pode olhar o Alcorão no celular, tá? Eu só quero deixar uma coisa clara aqui com relação à menstruação e sangramento, que é o seguinte, veja, juristas também fazem uma distinção entre a menstruação normal e, vamos dizer, uma menstruação doentia, um sangramento normal e um sangramento doentio. Então, o que eles falam? Olha, menstruação, ela dura até 15 dias, na nossa escola, tá? 15 dias. Se passou de 15 dias, isso aí que passou, esse sangramento que vai além de 15 dias já é considerado doença. E o que significa isso? Que a mulher daí ela já tem que voltar a rezar, apesar de estar sangrando. Tá? Isso se tratando da menstruação. Se a menstruação dela durou mais de 15 dias, a partir do 16º dia ela tem que começar a rezar de novo, né? Como ela vai fazer? Ela vai se limpar naquela hora tal, e vai rezar e vai procurar um médico porque em tese ela está doente. Tá? E o sangramento pós-parto, ele tem vamos dizer, a duração média de 40 dias e máxima de 60. Se ele passou de 60 dias, ela também deve voltar a rezar, apesar de ainda estar sangrando, porque é considerado o quê? Um estado anormal. Deu para entender bem isso aí? Você pode esclarecer, só que para mim não ficou claro. Por exemplo, acabou a menstruação, ou então passou 15 dias, a gente tem que fazer o curso para voltar a rezar. Para voltar a rezar, para voltar a poder entrar na mesquita e para poder voltar a ter relação sexual. E aí, por exemplo... E para voltar a jejuar. Aí a mulher percebeu de manhã que não tem mais sangue, mas ela só vai rezar à noite, porque durante o dia, sei lá, não conseguiu, não teve tempo. Nesse tempo ela ficou sem pulso, ficou sem a purificação maior. Quando ela for orar, ela tem que rezar o Duha, o Asra, o Mahra, tudo que ela... Sim, a partir do momento que terminou a menstruação, ela já está obrigada a rezar, de modo que se ela só puder tomar banho à noite, ela tem que repor as orações que ficaram para trás. Mas uma outra coisa é que, às vezes, a gente, mulher, a gente lamenta, nossa, mas eu tô menstruada, eu queria tanto fazer o salato. E se você, eu vou falar assim o que eu penso, mas se você puder fazer um comentário em cima disso, que isso é uma misericórdia de Deus, né? Quando a gente está seguindo essa ordem de Allah, de não fazer o salato, quando a gente está menstruada, a gente também está, um tipo de adoração, né? Se a gente coloca a intenção nisso. Então, se você puder comentar alguma coisa sobre isso, que acontece muito, né? Principalmente a gente que é revertida, de se lamentar de não poder... Sente falta, né? Então, veja, eu falei aqui para vocês na semana passada que todo ato de obediência a Allah é um ato de adoração, né? E de maneira que a adoração, embora ela, no sentido restrito, esse termo se refira só, vamos dizer, a oração, jejum, essas coisas que você faz diretamente para Deus, no sentido amplo para nós muçulmanos, todo ato de obediência é um ato de adoração. Então, você realmente não fazer o salá quando você está menstruado é um ato de obediência e é, com toda certeza, sem a menor dúvida, um ato de adoração. Agora, a pessoa não pode fazer o salá, mas ela, quando está menstruada, ela pode continuar fazendo súplicas, ela pode fazer dhikr, né? Dhikr significa ela fazer invocação dos nomes de Deus, né? Invocação de Allah, invocação, fazer astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, todas aquelas invocações da Sunna, né? Isso aí é uma coisa que pode substituir para ela, digo assim, substituir a nível de devoção pessoal, né, a oração obrigatória que ela não está fazendo quando está menstruada. Quando a pessoa
realiza aqueles atos ou entra naqueles estados de menstruação, etc. e tal, ela está em impureza ritual maior. Se ela quiser se purificar, né? No caso a mulher, depois que acabarem os sangramentos, ou o homem e a mulher, depois de ter relação sexual e tal, eles vão fazer uma coisa chamada ghusl. Ghusl significa banho, tá? Só que não é simplesmente tomar banho, né? Em primeiro lugar, você tem que ter a intenção de se purificar. Então não é só assim, tipo, você entra no banho, toma um banho normal, com sabão, beleza, você está purificado. Não é assim, né? O ghusl é um tipo específico de banho, tá? Que vai consistir... Ele vai consistir, na nossa escola Melik, em você molhar o corpo inteiro e esfregar o corpo inteiro. Quando eu digo esfregar, significa o quê? Passar a mão sobre o corpo molhado, tá? Ele vai incluir também como elementos obrigatórios você passar os dedos entre os cabelos, entre os fios da barba, né? E você passar os dedos de uma mão entre os dedos da outra e também passar os dedos da mão entre os dedos dos pés, tá? Então, se a pessoa com intenção ela faz isso, ela entra lá, ela molha o corpo inteiro e ela, enquanto molha ou logo após molhar, ela passa a mão e esfrega o corpo inteiro. E eu já digo aqui que essa esfregação ela pode ser feita com a mão ou com um instrumento. Vamos dizer que se não alcança suas costas, você pode usar o quê? Uma escova, você pode usar um pano, você faz assim para esfregar as costas, tá? Mas tem que ser esfregado, tá? Então, se você molha, esfrega tudo e passa os dedos entre os cabelos e as barbas e entre os dedos das mãos e dos pés, você cumpriu o preceito do ghusl e você está purificado, né? Está livre da impureza ritual maior, tá? Porém, também o ghusl, ele tem a sua maneira de fazer, que era a maneira que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, tá? Então o profeta, quando fazia o ghusl, a primeira coisa ele fazia intenção, né? Falava Bismillah, e daí ele lavava em primeiro lugar o que? As partes íntimas. Por que lavar em primeiro lugar as partes íntimas? Porque o homem, se ele toca nas partes íntimas com a palma da mão, né, ou os lados da mão e dos dedos, ele perde o quê? A pureza ritual menor, né? Na aula passada falamos isso. Então, se ele lava elas no começo do ghusl, certo? E depois ele já vai, né, durante o ghusl, ele vai lavar todas as partes que constituem aquelas que devem ser lavadas para você recuperar a pureza ritual menor. Então, ele vai ter essa pureza depois de ter tocado nas partes íntimas, não vai tocar nelas depois, tá? Enfim, espero que tenha dado para entender. Mas ele começa lavando as partes íntimas e depois não toca mais nelas, porque se ele tocar, não é que ele não pode tocar, mas se ele tocar, depois ele tem que fazer o wudu de novo. Resumindo, é isso aí, tá? Daí, como suna, tá? Ele vai começar lavando as partes do wudu. Então daí, antes de você tomar o banho, você faz o quê? Um wudu. Faz um wudu. Lava a mão, bochecha, aspira água pelo nariz, né? Lava o rosto, lava os braços, passa a mão na cabeça, lava as orelhas, né? Lava não, passa a mão molhada nas orelhas, tá? Não precisa fazer o pé pode ficar para o final. Estou falando aqui como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Só para explicar, na época do profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha chuveiro. Então como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o wudu? Recipiente, né? Tinha lá um balde com água, ele ia pegando a água com um recipiente menor e jogando em cima dele, certo? Então se alguém quiser fazer, é assim que se fazia ghusl, né? Enfim, eu já morei no Marrocos em condições que eu tomava banho
assim, tipo, normalmente, né? Então me acostumei até com isso aí. Mas hoje em dia eu faço rússula no chuveiro, o que é normal, tá? Também pode ser água quente, não tem problema nenhum. Mas enfim, daí você lavou todas as partes do udu, daí você vai jogar água, tá? Ou entrar debaixo do chuveiro, deixar cair água na cabeça, né? Vai passar os dedos, né, entre os cabelos, para quem tem cabelo, não é o meu caso, tá? Mas quem tem cabelo, ele vai passar os dedos entre os cabelos, certo? E daí, e inclusive aí também as mulheres, né? Daí também passando os dedos até em toda a extensão dos cabelos, vamos dizer, né? Depois ele vai lavar o rosto, né? Lavar a orelha, tudo, né? O pescoço. E daí a norma é você lava de cima para baixo, primeiro o lado direito do corpo inteiro, depois o lado esquerdo do corpo inteiro, tá? Então daí você vai... E quando eu digo lavar, o que significa? Jogou água ou está caindo água e você esfrega, certo? Toda aquela parte do corpo, né? Então, de cima a baixo todo o lado direito, de cima a baixo todo o lado esquerdo, e aí você fez o seu ghusl, tá? Você não deve esquecer do quê? De fazer isso aqui, né? Não deve esquecer de passar os dedos das mãos entre os dedos dos pés. Não deve esquecer de lavar o umbigo, né? E todas aquelas partes do corpo que tem dobra, né? Vamos dizer assim, dobra de pele, né? Você passa a mão ali naquela dobra, lembrando que você não precisa usar só a mão. Você pode usar algum outro instrumento. Você pode usar uma bucha, você pode usar uma escova, você pode usar um pano, tá? Não é obrigatório que seja a mão. Certo? O detalhe é que tudo isso aí, como a gente já falou na aula passada, mas só lembrando, tem que ser feito o quê? Com água e sem sabão. Por que sem sabão? Porque o sabão, quando se mistura com a água, ele altera as propriedades da água. Ele vai mudar o cheiro da água, ele vai mudar o gosto da água, e ele pode até mudar a cor da água, né? E a água cujas propriedades, né, sensíveis foram alteradas, não é mais purificante. Então, para fins de purificação, você tem que estar usando a água pura, né, sem alteração. Então, assim, aí você que sabe, se você quiser só fazer o ghusl, você faz só o ghusl, sem sabão. Se você quiser tomar banho também com sabão, você pode tomar antes ou depois de fazer o ghusl, certo? Porém, quando você estiver usando o sabonete, aquilo não é o seu ghusl. Não é por quê? Porque a água está alterada. Dá para entender bem isso aí? Todo mundo? Então tá. E outra coisa, se durante o ghusl, tá, você fez algum ato que quebra o teu wudu, que quebra a tua pureza ritual menor, exemplos, você passar o homem, botar a mão nas partes íntimas, a mulher enfiar o dedo na parte íntima, ou você soltar gases, ou seja lá o que for, qualquer ato que você faça durante o ghusl, isso não anula o teu ghusl, continua fazendo, vai até o final e depois que você terminou, faz de novo um wudu. Tá? Por quê? Porque aquele ato quebrou o teu wudu. Tá? Mas em regra, se você não fizer nenhum ato desses durante o ghusl é suficiente para te colocar na pureza ritual, as duas, a menor e a maior. Porque no ghusl você lavou todas as partes do corpo que são necessárias, que devem ser lavadas quando se faz wudu. Tá bom assim? Deu para entender bem, né? E, enfim, se vocês tiverem dúvida e tal, depois vocês me perguntam. Se na prática de vocês encontrarem alguma coisa que gera dúvida, vocês me falam, tá bom? Beleza. Então o cara está purificado, né? Tem a pureza maior, pureza menor, ele vai rezar, certo? Quais são as condições da oração, certo? Primeiro, a gente já falou, ele esteja em pureza ritual. Segundo, que ele não tenha impurezas físicas, nem no corpo, nem nas roupas, nem no local da oração. Tá? Terceiro, que ele esteja adequadamente coberto,
Ou seja, que ele esteja com as partes do corpo cobertas que devem estar cobertas. Isso aí difere para mulher e para homem. Tá? Para a mulher, o que pode estar aparecendo é o rosto dela e as mãos dela. Então a mulher, para rezar, por isso que a mulher, mesmo se ela não usar hijab por aí, né, na hora de rezar ela põe o hijab, porque é obrigatório na oração. É obrigatório também usar o hijab fora da oração. Tá? Mas muitas vezes a mulher aqui, por motivos de estar no ocidente e tal, ela não usa o hijab, mas na hora de rezar ela vai usar. Por quê? Porque tem que usar, certo? Ela então mostra o rosto, pode mostrar as mãos, e na escola Hanafi, certo? Que é uma outra escola, ela pode mostrar também os pés, o pé dela também pode ficar à mostra, né? Isso aí é uma coisa que é vamos dizer, uma licença ou um empréstimo de outra escola que se as mulheres quiserem usar também não vejo problema, porque senão elas devem pôr meias, né? Mas se elas pensarem, não, isso aqui é uma coisa que é permitida na escola Hanafi, então vou rezar também descalça, se aparecer meu pé não tem problema. Quando eu me refiro ao pé, me refiro à parte de cima do pé, porque a sola, se ela estiver prostrando, vai aparecer necessariamente, né? Mas enfim. Então a mulher tem que se cobrir dessa maneira quando vai fazer oração. O homem, né, o mínimo que ele deve cobrir é do umbigo até o joelho, tá? Ele deve estar coberto do umbigo até o joelho, certo? Inclusive, tá? O pessoal, né, diz assim que o joelho, se tiver até a metade do joelho já é o suficiente. Tá? Não precisa cobrir o joelho completamente, mas é mais seguro, porque vai ter um movimento e tal, para não aparecer totalmente o teu joelho, tá bom? Então, ele está em estado de pureza ritual, está limpo de impurezas materiais ou físicas, ele está adequadamente coberto, ele se volta para a Qibla. O que é a Qibla? Qibla é uma palavra que significa o lugar para onde você se volta. Tá? E para nós a Qibla é a direção de Meca, direção da Kaaba, daquele edifício que fica no meio da mesquita chamada Masjidul Haram em Meca. Tá? Então isso aí é uma coisa que a pessoa tem que fazer um esforcinho para descobrir. Aqui no Brasil, tá? Geralmente aqui sudeste do Brasil, sul do Brasil, é sempre um pouquinho assim, um pouco a norte de leste. Se você está num lugar, numa estrada, você não tem a bússola, você não sabe, se você se voltar mais ou menos para o lado onde o sol nasce, já é o suficiente. Tá? Aqui no Brasil. Tá? Mais ou menos para o lado onde o sol nasce, você já vai estar assim, suficientemente voltado para a Qibla para a sua oração ser válida. Beleza? Então tá. Daí você vai fazer a oração. Nós temos 5 orações diárias, né? Cada uma delas tem um horário específico em que deve ser feita e um nome específico e um número específico de rak'as, porque a oração é dividida em rak'as, que são os ciclos de oração, né? Então a oração da alvorada, ela é chamada subh na nossa escola, né? Tem outras escolas que chamam ela de fajr, seja como for, ela significa alvorada, né? O horário dela vai desde o momento em que começa a aparecer a claridade no horizonte leste, tá? Até o nascer do sol. Se você fizer essa oração em qualquer horário, em qualquer momento dentro desse segmento de horário, ela é válida, tá? Não que, assim, se você perder ela, depois você repõe. Mas assim, para ser feita no horário, é nesse segmento, né? Isso aí hoje em dia tem aí, você entra na internet, tem lá, né, tabelas, né, de horário de oração que vai te dizer, olha, o Fajr começa tal hora e o nascer do sol é tal hora. Então nesse espaço de tempo você faz o Fajr, você faz o Subh, né? Ela tem 2 rak'as, certo? 2 ciclos, e a Al-Fatiha e a Sura depois dela são recitadas em voz alta, tá bom? Essas aí são as particularidades dela. Segunda oração do dia chama Zuhr, que significa o quê? Meio-dia, significa o zênite, o sol no zênite. O horário dela começa quando
o Sol passou do zênite. Vocês sabem o que é o zênite? O zênite é o ponto mais alto do céu, tá? De qualquer maneira, o Sol ele nasce no leste, tá? Se põe no oeste e no meio desse caminho ele vai cruzar uma linha que liga o norte e o sul, que é, digamos assim, a linha norte e sul, tá? Não necessariamente por motivos astronômicos, não necessariamente ele vai estar no zênite, ou seja, no meio do céu e bem em cima da minha cabeça. Tá? Aqui em São Paulo isso vai acontecer num dia do ano, aqui em São Paulo, por motivos astronômicos. Em outros tem lugares em que ele nunca vai estar exatamente a pino, mas em todo lugar vai ter um momento em que o Sol cruza a linha norte e sul, que ele está vindo do leste, ele cruza a linha norte e sul e começa a declinar para o oeste. O horário da oração do meio-dia começa quando ele passa dessa linha, não é quando ele está nessa linha, quando ele passa dessa linha, tá? E daí ele vai, tá? Eu vou dar a descrição aqui, mas vai ser obviamente muito mais fácil vocês seguirem as tabelas. Vocês não vão botar um relógio de sol, enfim. Mas assim, é bom saber isso aqui que eu vou falar, porque pode ser que um dia vocês vão estar no mato, ou sei lá, e vocês vão querer saber quando começa o Asr, quando começa a oração da tarde. Então, esse horário da oração do meio-dia vai até quando a sombra de um objeto tem o mesmo tamanho do objeto. No meio da tarde tem uma hora que a sombra do objeto tem o mesmo tamanho do objeto. Tá? Mas, né, ela tem esse mesmo tamanho, mais o tamanho que ela tinha quando o Sol estava exatamente a pino, exatamente no zênite. Porque a menos que o Sol, realmente, que nem eu falei aqui em São Paulo, um dia só por ano, e vocês me desculpem essas divagações astronômicas, mas a menos que o Sol esteja exatamente a pino, mesmo no meio-dia exato, certo? Que não é meio-dia do relógio, mas no meio do trajeto solar, vai haver uma sombra, porque ele vai estar inclinado um pouco para o norte ou para o sul, dependendo do lugar da Terra onde você está. Tá? Então, o Asr começa quando a sombra do objeto, na parte da tarde, ela tem o tamanho que ela tinha nessa hora do Sol a pino, né? Nessa hora do Sol no meio do seu trajeto, mais o tamanho do próprio objeto. Tá? Enfim, isso aí vocês vão ver pelas tabelas, certo? Nessa hora acaba o horário do Dhuhr, da oração do meio-dia, e começa o horário do Asr, que é a oração da tarde. Então, entre o Sol no zênite e esse horário, eu posso fazer a do meio-dia. Desse horário até o pôr do Sol é o horário da oração da tarde, do Asr. Uma vez que o Sol se põe, começa o horário do Maghrib, que é a oração do crepúsculo. Tá? E o Maghrib, na escola mélica, ele deve ser feito o mais breve possível depois do crepúsculo, do pôr do sol. Assim que o sol se põe, você faz o Maghrib, tá? Mas, se você tiver que esticar, o horário do Maghrib vai até um momento em que realmente escurece todo o céu. Porque depois que o sol se põe, ele fica ainda meio claro durante um tempo, vai escurecendo de pouquinho. Quando ele escurece, de vez, acabou aquele horário e começou o horário da oração da noite, que é o Isha. Que daí vai até começar o Fajr, tá bom? Então esses são os horários da oração. A oração, tá? Deus falou no Alcorão que ele prescreveu ela para os crentes com momentos determinados para serem feitos. Então fazer oração no horário é muito importante para um muçulmano, né? Se ele não pode fazer no horário, né? Se acontecer alguma coisa, enfim, aqui no Ocidente é mais comum não poder. Por causa de compromisso de trabalho, a gente vive num país não muçulmano, né? Mas se ele não pode, o que ele vai fazer? Ele repõe, certo? Ele vai repor depois e vai repor antes de fazer a próxima, vamos dizer assim. Então, vamos dizer assim, eu tive lá, o meu patrão não me deixou rezar o Dhuhr nem o Asr. Cheguei em casa, o que eu faço? Eu reponho o Dhuhr, reponho o Asr e daí eu rezo o Maghrib. Eu faço na sequência, tá? Esse negócio de você repor na sequência, você tem que fazer assim, tudo isso na escola mélica, tem que fazer assim se você perde até 5 orações. Se você perdeu até 5, quando você for repor, e antes de fazer a próxima, você tem que repor na sequência. Se você perde 6 ou mais, daí você já pode fazer a outra oração sem repor essas outras, daí você pode repor elas depois, à medida que você for tendo tempo. Deu para entender isso aí? Deu, né? Joia.
Ótimo. Se vocês não entenderem, vocês me falam. Pois bem, eu falei que a oração da manhã tem 2 rak'at, ela é feita em voz alta. A do meio-dia e da tarde tem 4, tá? E todas as suras são recitadas em voz baixa, né? A do crepúsculo tem 3 rak'at, e é recitada em voz alta. E a da noite tem 4 e é recitada em voz alta também. Vocês podem ver que sempre que o sol não está no céu, as orações são feitas em voz alta. A do crepúsculo, a da noite e a da alvorada, que é antes do sol nascer. Quando o sol está no céu, ou seja, Dhuhr e Asr, elas são feitas em voz baixa. Tá? Daí, como que é a oração islâmica? Tá? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Do horário da oração. Sim. Por exemplo, se falta 1 minuto para o Maghrib e eu ainda não rezei o Asr. Se eu falo lá com a antes do início do Maghrib, o meu Asr vai ser válido? Só vai ser válido se você conseguir completar uma raka'a antes de entrar o Maghrib. Ou seja, se você faz a prostração da primeira raka'a, a segunda prostração da primeira raka'a, antes do sol começar a se pôr, você pegou a oração no horário. Tá? Tem também na nossa escola alguns horários em que é proibido você fazer oração. Tá? Quais são esses horários? Quando o sol está nascendo, tá? Então, em regra, depois que você fez o subh, você não reza mais, você só vai rezar depois que o sol nascer, né? Então, quando o sol está nascendo, é proibido. Quando o sol está a pino, é proibido, né? Quando ele está exatamente no zênite. Quando ele está se pondo, né? Que ele está lá descendo no horizonte, é proibido. E quando o imã, você vem para a oração de sexta-feira, e nós vamos falar disso aí mais para frente, o que é a oração de sexta-feira, mas quando você vem na oração de sexta-feira e o imã, ou seja, o sheikh da mesquita, né? Quando ele está no púlpito, quando ele sobe no púlpito, você também não deve rezar também. Também é proibido, certo? Isso aí é um caso claro de diferença entre a escola Melic e as outras. Porque se eu chego, por exemplo, um pouquinho atrasado na oração de sexta-feira, eu sou Melic, e o imã já subiu no púlpito, eu não vou fazer aquela oração de dois ciclos que todo mundo faz quando chega na mesquita, que é uma suna. Agora, o pessoal das outras escolas não, eles chegam, o imã está lá, mas eles chegam e fazem aquela oração de 2 ciclos, porque é uma suna que eles podem fazer, não é proibido para eles. Na escola Melic já é. Se o imã está no púlpito, eu não posso rezar. Tá? Agora, essa regra de não poder rezar, ela não se aplica, porém, se você está repondo orações obrigatórias, tá? Se você está repondo orações obrigatórias, você pode repor a qualquer horário, ok? Beleza. As orações são 5, né? Aí Sim. eu escolho a oração, por exemplo, depois de eu fazer a Fatiha, porque vocês têm, acho que umas 100 orações no livrinho que eu ganhei. Suras, né? Isso. 100 capítulos do Alcorão, isso. E aí você escolhe... Sim, você escolhe o que você reza depois da Al-Fatiha. Você escolhe o que você... Al-Fatiha, na nossa escola, é obrigatória. Né? Em todas as orações, em todos os ciclos de todas as orações, você tem que rezar Al-Fatiha. Todas as orações, então eu começo com a Fatiha e depois... Então, agora eu vou explicar para você, agora que eu vou explicar para vocês exatamente como você faz a oração. Então, a oração, ela começa com você de pé, tá? Com todas aquelas condições voltado para a Qibla. Qual é o primeiro elemento dela que é obrigatório? Inclusive, intenção, muito importante. Oração islâmica, você tem que saber o seguinte: qual é a oração que você está fazendo? Você tem que falar para você mesmo qual é. Então, eu vou rezar o Asr, certo? Isso aí é elemento obrigatório da oração, tá? Porque a oração não é que nem o Du. O Du, assim, basicamente, se eu estou lá, tal, comecei a fazer, eu não tem como eu estar fazendo outra coisa senão o Du mesmo, para me purificar. Mas oração você pode estar fazendo, tem várias orações que você poderia estar fazendo, né? Então, primeiro ponto, você faz a intenção de qual é a oração que você vai fazer, tá? Daí, você vai, eu vou meio que demonstrar aqui para vocês, você vai ficar de pé, voltado para a Qibla, né? Aqui, a Qibla é para lá, mas isso aqui é só uma demonstração. Você vai levantar as mãos aqui até essa altura mais ou menos, tá? E você vai falar Allahu Akbar. Isso aqui chama Takbiratul Ihram. Ou seja, o takbir significa você
engrandecer a Deus, você fala Allahu Akbar. Takbiratul Ihram é o takbir, o ato, né, de pronunciar a grandeza de Deus, pelo qual você entra no estado de Ihram, de sacralidade. A partir desse momento que você fez Takbiratul Ihram, você já não pode falar, né? Você não pode falar coisas que não sejam as da oração. Você não pode comer, certo? Você não pode se voltar, você não pode dar as costas para a Qibla, você não pode rir alto, certo? Só sorrir não tem problema, mas você não pode rir alto. Enfim, você entrou no estado de sacralidade, que agora você está fazendo aquela oração, você tem que ir até o fim dela, tá? Então você fez Takbiratul Ihram, você entrou nesse estado, Takbiratul Ihram, Allahu Akbar. Daí tem a questão da posição das mãos. Na escola Malik, tá? A posição majoritária, né, dos estudiosos é que a gente deve fazer a oração com as mãos soltas do lado do corpo. Assim, desse jeito que eu estou aqui, certo? Nas outras escolas vai ter alguma variação entre dessas posições com a mão direita sobre a esquerda, né? Na escola Hanafi, pelo menos até onde eu conheço, é aqui mais embaixo, tá? Na escola Shafi'i é intermediário, na escola Hanbali é mais aqui para cima, tá? Nós Maliks, nossa posição majoritária é fazer oração assim. Então, se vocês fizerem oração assim, vocês veem que eu faço oração assim. Esse é o jeito que eu faço normalmente oração, porque é isso assim que eu aprendi, tá? Tem uma posição minoritária na escola Malik, tá? Que diz que a gente pode fazer oração assim também, certo? Então, quer vocês façam assim, quer vocês façam assim, a oração de vocês é válida, tá bom? Veja bem, ó, é acima do umbigo, a mão direita sobre a esquerda, tá? É assim. Muitas vezes, né, se a gente vai rezar numa mesquita e a gente não quer que venham perguntar por que você está rezando assim, então, não sei o que, a gente pode fazer a oração assim, não tem problema. Tanto faz. Para nós Maliks, as duas posições são aceitas, tá bom? Assim ou assim, certo? Os Maliks, quando rezam, eles olham para a frente, tá? Eles olham para frente, para Kaaba, né? Em outras escolas, o pessoal olha para o lugar onde eles vão botar a cabeça na hora de prostrar. O Malik, quando ele reza, ele olha para frente, tá? Então, mas veja bem, essa questão de olhar, isso aí não é obrigatório, tá? Mas é assim, é um ato recomendado na nossa escola. Então a gente faz Takbiratul Ihram, bota as mãos nessa posição, ou nessa aqui, e olhando para frente a gente vai recitar Al-Fatiha, né? Al-Fatiha, na escola Malik a gente começa ela com Alhamdulillahi Rabbil Alamin, a gente não fala Bismillahirrahmanirrahim, tá? Por quê? Porque considera-se na nossa escola que o Bismillahirrahmanirrahim não faz parte da Al-Fatiha, tá? Na escola Shafi'i, por exemplo, é obrigatório você recitar Bismillahirrahmanirrahim. Se você não recitar, não se considera que você cumpriu a obrigação de recitar Al-Fatiha. Por quê? Porque se considera que o Bismillahirrahmanirrahim faz parte da Al-Fatiha. Tudo isso aí está dentro daquele campo das divergências de opinião legítimas dentro da religião. Eu estou explicando isso aqui para vocês, não é para confundir vocês, só para vocês conhecerem, né? Como é que eu rezo? Eu rezo do jeito da escola Malik. Eu rezo assim. Faço Takbiratul Ihram e daí eu começo Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin, e assim até o fim da Al-Fatiha, tá? Eu vou recitar Al-Fatiha em voz alta ou baixa. Se eu tiver na oração do Subh, ou seja, da alvorada, do Maghrib, do crepúsculo, e do Isha, da noite, eu vou recitar em voz alta. Se eu tiver na oração do Dhuhr, do meio-dia, e do Asr, da tarde, eu vou recitar em voz baixa. Sozinho? Mesmo sozinho, né? Mesmo sozinho. O que significa voz baixa? Voz baixa é aquela que não vibra tuas cordas vocais. Vocês podem ver que quando eu falo, tem as cordas vocais e elas estão vibrando.
Se eu sussurro, minhas cordas vocais não vibram. Isso aí é o que se chama voz baixa. Tá? Sussurrar ou só mover a boca também. Simplesmente mover os lábios, mover a língua. Tá? Agora, nunca é recitar só mentalmente. Tá? Tem que ser recitado com a boca, mesmo que eu não ouça. Tá? E voz alta considera-se vibrato a corda vocal, mesmo que a voz seja, que você esteja falando bem baixinho. Tá? Enfim. Daí eu vou recitar Al-Fatiha. Vocês sabem recitar Al-Fatiha? Alguém aqui não sabe recitar Al-Fatiha? Beleza. Depois, isso aí não vamos fazer aqui agora, mas depois, se vocês quiserem, né? A gente combina e vocês recitam para mim. Eu posso ouvir vocês recitarem e corrigir, tá? A gente pode um dia fazer isso aí. É uma coisa boa, né? Porque como o irmão estava falando, na língua árabe tem várias letras que não tem no português. Quando eu digo letras, eu digo posições, né, posições da garganta, da língua e parari parará, que a gente não tem aqui. Mas enfim, eu vou recitar Al-Fatiha, né, até o fim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tá? Na escola mélica a gente fala o Amin em voz baixa. Tá? Mesmo quando a oração é em voz alta, eu falo o Amin em voz baixa. Na escola mélica, na oração de sexta-feira, quando o imam termina o Fatiha, a gente também fala o Amin em voz baixa. Tá? Daí, depois de recitar Al-Fatiha, né, nas duas primeiras rakas, nos dois primeiros ciclos de todas as 5 orações obrigatórias, eu vou recitar alguma outra sura do Alcorão, algum outro capítulo do Alcorão. Tá? Então aí, cabe a cada um de vocês decorar, né, esses outros capítulos. Os últimos capítulos do Alcorão são bem curtinhos, tá? Todo mundo, né, deve saber pelo menos os 3 últimos, né, as 3 últimas suras. Então daí eu vou recitar o capítulo que eu quiser, né, em voz alta ou baixa, segundo aquela oração. Lembrando, no Subh, no Maghrib e no Isha em voz alta, no Dhuhr e no Asr em voz baixa. Tá? Então recitei Al-Fatiha, recitei a sura, daí eu vou falar Allahu Akbar de novo e eu vou entrar na posição de inclinação. Em árabe chama ruku'a. Inclinação. Então eu estou aqui, eu falo Allahu Akbar e eu me inclino. O que significa inclinar? Coluna reta, olhando para baixo, mãos sobre os joelhos. Tá? Mãos sobre os joelhos, com os dedos abertos. Tá? Eu estou aqui falando, nem tudo isso é obrigatório, né? O dedo aberto, o dedo fechado, nada disso é obrigatório. Estou falando só como é que é a forma exata. É uma pessoa que tenha um problema na coluna, né, na lombar, esse tipo de coisa, para inclinar. Você faz do jeito que você puder, que você conseguir. Né? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Deus não encarrega nenhuma alma de algo que é maior do que ela pode fazer, né? Isso é um princípio de jurisprudência absoluto, né? Se tem algo que a pessoa não consegue fazer, ela não é obrigada a fazer, acabou. A questão é se consegue ou não, aí cabe a cada um saber, né? O limite tem que respeitar. Exato, não tem como. Então você se inclinou, tá? Quando você está inclinado aqui, nessa posição, você vai falar Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Você vai falar isso em voz baixa 3 vezes. Significa o quê? Glorificado seja o meu Senhor, o imenso. Aqui está o ingente, que é a tradução, né? Que tem uma das traduções do Alcorão aqui, mas Azim significa aquele que é imenso, que ele é grandioso, tá? Subhana Rabbil Azim 3 vezes. Beleza, eu estou inclinado, né? Falei lá Subhana Rabbil Azim baixinho, daí eu levanto e falo Sami Allahu liman hamida.
Sami'a Allahu liman hamidah. Quer dizer, Deus ouve a quem o louva. Tá? E daí eu voltei para a posição ereta, com as mãos aqui, né? Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Tá? Isso aqui eu posso fazer em voz alta, em voz baixa. Normalmente eu vou fazer tudo isso em voz baixa também. Tá? O imã, quando está rezando na frente, ele faz em voz alta, que é para o pessoal saber as horas de mudar de posição. Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Tá? Então, daí voltei para a posição ereta e daí eu vou me prostrar. Né? Eu vou falar Allahu Akbar e vou me prostrar. A prostração, gente, eu vou colocar, eu vou demonstrar para vocês que tem detalhes da prostração. Tá? Aqui, ó. Prostração consiste em você colocar 7 partes do seu corpo no chão. Tá? As 2 mãos, tá bom? Os 2 joelhos, aqui os dedos dos pés, tá? E aqui, ó, é essa parte da testa e o nariz. Quando eu estou prostrado aí, eu vou falar Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, 3 vezes baixinho. Glorificado seja o meu Senhor, o Altíssimo. Tá? Então, prostrei uma vez, falei, daí Allahu Akbar. Voltei agora para a posição sentada. Né? Sentado. Também, se a pessoa não consegue sentar assim, ela senta do jeito que ela conseguir. Tá? De novo, segunda prostração. Allahu Akbar. Prostrei. Paro de novo. Allahu Akbar. Voltei para a posição em pé. Tá? Isso foi um ciclo da oração. Né? Resumindo esse ciclo, como é que ele é? Fiquei em pé, né? Recitei Al-Fatiha, recitei a Sura, sendo que essa Sura é recitada somente nas 2 primeiras rak'ahs, nos 2 primeiros ciclos das orações obrigatórias, tá? Inclinei, né? Voltei a ficar ereto, prostrei uma vez, sentei, prostrei a segunda vez. Isso é um ciclo da oração. Tá? Então fiz esse ciclo. Falo Allahu Akbar, fico em pé de novo. Faço o segundo ciclo igualzinho a esse. Tá? A diferença desse segundo ciclo vai ser uma coisa só. Depois da segunda prostração, em vez de voltar a ficar de pé, eu vou fazer o quê? Eu vou sentar de novo. Daí, quando eu sentar, eu vou fazer aquela parte chamada Tashahhud, né? É o testemunho de fé, certo? Que está aqui na página 61 do livro. Esse testemunho, ele varia ligeiramente de uma escola para outra, que eu saiba, tá? O que tem aqui é como a gente faz na escola Melick, e a pessoa que fizer isso aqui, ela está fazendo um testemunho válido, tá? Na escola Melick, enquanto ela faz esse testemunho, ela está com a mão direita, a mão esquerda está assim, em cima da coxa dela, tá? A mão direita está assim e ela está mexendo esse dedo assim, tá? Todo o tempo que ela está falando o testemunho, sempre em voz baixa, ela está mexendo esse dedo assim, tá? Ou a mão dela está assim e ela está mexendo o dedo assim. A única coisa que varia é ou isso aqui. Ela está assim, tá? Todo o tempo que ela está fazendo testemunho, ela está fazendo isso aqui. Beleza? Beleza. Isso aí foram 2 rak'ahs. Tá? E se a pessoa estiver fazendo a oração da madrugada, né, da alvorada, o subh, ela acabou. Certo? Porque a oração do subh são só 2 rak'ahs, 2 ciclos. Tá? Daí, se for a oração da madrugada, depois de fazer o tashahhud, tá? Depois de fazer o tashahhud, ela vai fazer ainda na mesma posição, mexendo o dedo do mesmo jeito, ela vai fazer uma coisa chamada Salatul Ibrahimiyya, que é Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama salaita ala Sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت. Isso aí ela vai fazer, se for a oração da manhã, certo? Depois do tashahhud, ela já vai fazer isso aí e já vai terminar a oração. Essa Salatul Ibrahimiyya, essa última parte que eu acabei de recitar aqui, ela vai fazer só na última raká, certo? Então, se é na oração da manhã, já é depois da segunda. Se é nas outras, vai ser depois da quarta ou da terceira, tá? Então, isso aí ela vai recitar só no final, tá? Se é a oração da manhã, ela recitou aí, daí ela vai fazer o quê? Vai terminar falando Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eu fiz aqui o movimento da cabeça que a gente tem que fazer também, tá? Na escola Malik, tá? O mashhur, quer dizer, a posição dominante na escola é que se você falar só isso aqui, ó, Assalamu alaikum, você já terminou a oração, tá? Pro lado direito só, não precisa fazer para os dois. Assalamu alaikum. Deu, terminou a oração, tá? Mas você pode fazer desse jeito que eu fiz aqui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tá? E se você estiver rezando atrás do imam, daí sim você tem que fazer 2 vezes mesmo. Tá? Uma vez para a direita e outra vez para a esquerda, que seria a sua resposta ao imam. Tá bom, gente? Tá, isso é para terminar a oração, e eu falei tudo isso por quê? Porque considerando que estamos fazendo a oração do Sobh, que são só 2 rakas. Todas as outras, depois que você fez o tashahhud, você vai ficar em pé de novo e falar Allahu Akbar, tá? Para continuar, porque daí, se for a oração do Maghrib, tem 3, está faltando um ciclo ainda. Se for as outras 3, ou seja, o Dhuhr, o Asr e o Isha, certo? São 4 ciclos, estão faltando 2 ainda. Tá? Então, só demonstrando aqui para vocês, escola médica, como é que a gente faz? A gente está aqui, acabei o tashahhud, tá? Eu rezei em voz baixa. Tá? Daí o que eu faço? Vou ficar de pé. Allahu Akbar. Eu falo Allahu Akbar depois que eu estou de pé de novo. E daí eu continuo. Daí o que eu faço? Faço mais um ciclo. Recito de novo Al-Fatiha. Tá? Os ciclos que vêm depois do primeiro tashahhud são sempre em voz baixa. Daí eu vou recitar o Fatiha em voz baixa e não tem sura. Não recito sura nenhuma depois da Fatiha. Tá certo? Mas no mais eles são idênticos. Se for o Maghrib, a oração com 3, daí eu vou fazer mais um ciclo, né? Daí depois da segunda prostração, o que eu faço? Fico de pé de novo? Não, né? Faço as 2 prostrações, Allahu Akbar, né? Sentei, Allahu Akbar, prostrei de novo, Allahu Akbar, sentei de novo, sento de novo para quê? Para poder terminar. Daí eu faço o tashahhud, Salatul Ibrahimiyya, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Terminei. Se não for o Maghrib, se for alguma das outras 3, o Dhuhr, o Asr ou o Isha, depois da segunda prostração da terceira raka, Allahu Akbar, levanto de novo, faço mais um ciclo, e no final desse ciclo, aí sim eu faço todo aquilo que é feito para terminar a oração. Deu para vocês entenderem isso aí? Deu? Porque assim, realmente é normal que quando a pessoa está chegando, essas coisas sejam difíceis, tá? De memorizar e coisa e tal. E só quero dizer o seguinte: vale fazer oração com papelzinho, tá? Com todas as orações escritas para você recitar, tá bom? A única coisa que você não pode fazer na oração realmente é dar as costas para a qibla. Então você deixa o papel na sua frente. Tem que pegar o papel na mão, você pega o papel na mão, não tem importância. O importante é você fazendo tudo assim, de um jeito tal que você consiga fazer até você decorar. Se você não consegue, não lembra o Fatiha, está sem papelzinho, você fica em pé só naquela intenção e assim vai. Né? Evidentemente, se durante a oração você perde o wudu, se você solta gases, por exemplo, invalidou a tua oração. O que você tem que fazer? Vai lá, refaz o teu wudu e refaz a tua oração. Bom, pessoal, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم جميعا.